Hoje é a nossa última atividade, né? Então, tivemos ao longo aí da semana diversos temas, diversos convidados, e hoje nós temos mais dois convidados aí conosco, com um tema bastante interessante, né? Políticas públicas e eu com isto, né? Onde a gente vai ter aí uma conversa mesmo, né? Não é nem uma palestra, e sim um bate-papo mesmo, é onde a gente já pede aqui para vocês, né, interagirem aí no chat, trazerem as perguntas, e registrando aí que tanto eu quanto a Camila aqui do Grupo de Empreendedorismo estaremos aqui dando todo o apoio aí aos convidados. Então, meus agradecimentos a vocês aqui presentes, né, a todos que estão aqui, professores, alunos, empreendedores, colegas de trabalho, enfim. Então, sejam muito bem-vindos. Eu quero também aqui agradecer, né, ao Grupo de Empreendedorismo, eu faço parte dele, o Grupo de Empreendedorismo, Sustentabilidade e Inovação do Senac São Paulo. Sou o Alessandro, e comigo aqui hoje está a Camila, né? Abre a câmera aí, Camila. Estamos aqui na mesma sala. E temos também no time nosso aí a Valquíria e o Rafael, que não estão aqui no momento, né? Mas sintam-se aí representados por nós aqui, o time, né? Quero agradecer aqui também a Lia, da área de comunicação do Senac São Paulo também, que está nos dando os apoios, e, é claro, aos intérpretes de Libras, que estarão conosco aí nesse evento aí dessa noite, né? Que é a nossa colega aí, a Isabel, e depois da Isabel, né, ela estará aí dividindo, né, a fala com o Kleiderman, que vem após ela. Então, eles estarão aí fazendo essa parte aí conosco. Então, aqui são alguns recados, né? Então, assim, essa live está sendo gravada, depois nós também disponibilizaremos para os interlocutores de empreendedorismo do Senac São Paulo, onde eles vão poder contribuir também, né, e repassar para os demais professores da rede, até para trabalhar em sala de aula, e o link também vai estar disponível também lá no YouTube. Então, além da gravação, no final, nós vamos também colocar um link aí para vocês, referente à pesquisa, porque para nós é muito importante saber, né, quais os temas que podemos trabalhar futuramente, o que podemos ajustar e melhorar, sempre na questão de conteúdo. Então, já fica aqui o meu convite para vocês responderem aí a essas questões. É uma pesquisa bem rápida, que lá no final a Camila vai disponibilizar aí no chat para vocês, ok? E é isto, né? Então, assim, como eu disse, fiquem à vontade para usar aí o chat. Como eu já me apresentei, sou Alessandro Carvalho, sou do Grupo de Empreendedorismo do Senac São Paulo. E antes até da gente começar o nosso bate-papo, de passar a bola aí para os nossos convidados, eles se apresentarem, e aí a gente poder trocar, né, algumas informações, né, e prosear um pouco, é como a gente veio fazendo todos esses dias, né? É importante lembrar a todos vocês que a Semana Global, né, ela está na sua 14ª edição, onde ela reúne milhares de organizações em mais de 170 países, então é um número muito expressivo, né, para debater os temas, né, que envolvem tanto o desenvolvimento econômico quanto social. Então, trata-se de um grande movimento, né, e acredita-se que a causa, né, do empreendedorismo ele é capaz, né, de gerar, né, e debater sobre diversos temas e a sua importância que ele tem, seja no mercado do trabalho, seja na nossa vida profissional e até mesmo pessoal, né? Então, é um tema bastante latente, é um tema bastante trabalhado hoje em dia e existem várias formas de sermos empreendedores. Então, durante todo o mês de novembro acontece esse evento. Nós aqui do Senac São Paulo optamos, né, na semana do dia 8 até o dia 12, né, fazer essas atividades aí com toda a rede do Senac São Paulo e disponibilizar a programação também para toda a comunidade, empreendedores, conforme eu já havia mencionado. Então, e um ponto importante que eu trago aqui para vocês, né, é que nos últimos anos, a Semana Global de Empreendedorismo, ela mobilizou no Brasil, né, desde a sua existência, né, há 14 anos atrás,
mais de 3,5 milhões de pessoas. Então, é um número muito expressivo, onde foram realizadas mais de 20 mil atividades ao longo desses anos, e que faz a Semana, é claro, brasileira ser uma das maiores do mundo. Então, isso é para ver a força que nós temos, né? Quantos empreendedores e intraempreendedores nós temos aqui no nosso país e pessoas interessadas ao tema. E em 2021, né, que é o ano que nós estamos aqui, então, nós fizemos uma programação voltada toda para as questões que vêm sendo discutidas, né, nesse âmbito do empreendedorismo, e principalmente nesses tempos que nós estamos, né, que passamos por uma série de momentos com a pandemia, e com o tema de hoje, acho que ele vem assim encerrar a nossa semana, onde nós vamos trazer o tema de políticas públicas, para nós vermos que existem possibilidades, sim, né, de recorrermos, que existem outros caminhos onde nos podem nos dar suporte para nós sermos ou um intraempreendedor, ou um empreendedor, seja social, seja de negócio, né, e ouvir situações também e cases reais, né, de um dos nossos convidados aí. Acredito que é isto, né, então nada melhor do que a gente ouvir agora um pouco aí dos nossos convidados também. Então eu convido os nossos convidados, que é o professor Luiz Ricardo Greco, do Senac lá de Bertioga. Quero já agradecer em nome de todo o time pela presença dele. E depois também, né, então o Luiz vai se apresentar, vai conversar conosco aí, né, e aí a gente vai para o tema. E depois, na sequência do professor Luiz, eu convido o Carlos também, da IUSE, para ele também se apresentar, contar um pouco aí para nós, e aí a gente inicia o nosso bate-papo. O Carlos é egresso do Senac, participou de uma competição interna que nós temos aqui no Senac São Paulo, que é o Empreenda Senac. Então ele vai trazer também ao longo do nosso bate-papo os momentos, né, os desafios que ele teve aí para chegar onde ele está hoje. Mas nada melhor do que ele para contar essa história. Então, professor Luiz, fique à vontade para se apresentar, seja bem-vindo e, mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade. Queria agradecer, Alessandro, a você e todo mundo do EMP, o convite. Boa noite, pessoal. Um especial high five aqui que eu costumo dar para os meus alunos que estão assistindo hoje aí. Meu nome é Luiz Greco, Luiz Ricardo Greco. Eu estou há 6 anos aqui no Senac Bertioga, quase 6 anos. Eu sou das áreas de empreendedorismo e negócios. Preciso me acostumar com a câmera ali, que não estava reparando. Bom, eu estudei a minha vida contabilidade, estudei economia, tive oportunidades de trabalhar diretamente com micro e pequenas empresas durante a maior parte da minha vida, inclusive, por enquanto. Né? Eu trabalhei diretamente nos temas relacionados à captação de recursos, desde das formas menores, né, de recursos do tipo microcrédito até os fundos de investimento, né, de financiamento de risco. Fiz parte de comitê de investimento, fiz parte do Comitê de Orientação do Banco do Povo Paulista. Então, tive oportunidade de navegar bastante aí nesse mundo dos recursos, né? Eu acho que, só para a gente dar uma pitadinha, né, sobre a nossa conversa, a gente vai falar sobre as iniciativas de políticas públicas direcionadas, né, à captação de recursos. Não só a captação de recursos, mas tudo aquilo que é de fomento, de incentivo às empresas se desenvolverem, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre recursos de fomento, que é aquele recurso onde você não precisa pagar de volta o investimento que é feito. A gente vai falar dos financiamentos, e a gente também vai dar um panorama mais específico de algumas iniciativas privadas, que são bastante interessantes aí de se discutir em relação a recursos que podem ser captados também por essas empresas.
Bacana. Muito bom, professor. Então, Luiz, com toda essa experiência, com certeza vamos estar aqui para absorver aí muitos conteúdos aí, dicas que você vem trazer para nós. Carlos, e aí, uma boa noite, Carlos, né? Antes de você se apresentar, né? Muito obrigado pela sua participação. É sempre uma satisfação em nome do time aqui recebê-lo, né? Uma pessoa sempre engajada, disponível também. Carlos, fica à vontade aí para se apresentar para a turma aí. Obrigado, Alessandro. Boa noite a todo mundo aí. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Bom, me apresentar um pouquinho, falar também um pouquinho da minha trajetória até antes de começar a empreender, né? Eu sou formado em Economia na Universidade Federal de Alagoas. Depois eu fui cursar mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação no Rio de Janeiro, no INPI. E depois fui para o SENAC fazer pós-graduação em Gestão Estratégica de Inovação, né? Então, aí começou o meu vínculo com o SENAC, né? Que bom que eu fiz esse curso, porque tive a oportunidade de participar do Empreenda, que era uma competição de empreendedorismo, e veio a calhar que, justamente quando eu tive uma ideia de negócio, ter casado com a minha pós-graduação e ter casado com aquele programa, com aquela competição que era o Empreenda, e a gente venceu, né? Vencemos em primeiro lugar na categoria de pós-graduação, no qual eu ganhei um treinamento em Boston, na Babson College, tudo pago pela competição, né? Passagem, curso, hospedagem. Foi a minha primeira experiência internacional também, foi graças a essa premiação. Então, tenho muito carinho, né? muito apreço pelo SENAC, por todo o time de empreendedorismo que sempre está aí me apoiando até hoje. Já saí do SENAC, até hoje eles estão me apoiando. Bom, pessoal, minha carreira profissional, assim, eu comecei na universidade como empresário júnior, né? Não sei se tem outros empresários júnior aí, mas recomendo bastante quem tiver a oportunidade de ser. Então, comecei na universidade como empresário júnior, virei bolsista no núcleo de inovação tecnológica dentro da universidade. Depois eu fui trabalhar com consultoria, passei por Sebrae, passei por grandes consultorias, Ernst Young, KPMG. Trabalhei com captação de recursos, fomento, incentivos fiscais a investimento em inovação tecnológica, como Lei do Bem, outras leis de fomento a investimento em inovação tecnológica. Então, já tinha pego uma boa bagagem aí, transitando por essa área de empreendedorismo e inovação, principalmente. Bom, comecei a empreender em 2017, mas aí eu vou deixar mais para frente para contar também um pouco mais de como que é essa história e apresentar a minha empresa para vocês. Bom, é isso aí, pessoal. Muito bom. Temos muito assunto, né, pela frente aí. Bacana, gente. Agradeço aí pelas apresentações. Pessoal, só lembrando, então, fiquem à vontade aí para escrever no chat, colocar as perguntas, dúvidas de vocês, né? Isso é sempre bem-vindo, que isso também dá um movimento aí para a nossa conversa aqui de hoje, né? E aí eu começo perguntando aí para o professor Luiz, né? O tema, né? Políticas públicas e eu com isso, né? Luiz, o que vem a ser essas políticas públicas, né? Vamos lá. Bom, eu acho que é mais ou menos lugar comum a gente falar, né, que o segmento das pequenas empresas, inclusive daquelas que estão começando agora, né, é um segmento bastante delicado, né, na economia, então precisa ter um apoio inicial, né, para que as pessoas, ou os empreendedores, na verdade, não, pessoas que tornaram-se empreendedores, tenham menos chance de ter frustrações, né, na condução dos seus negócios. Então, os governos, eu diria que nos últimos 25, 30 anos, têm uma postura bastante positiva e propositiva, né, em dar apoio a essas empresas, com programas, não só programas, mas algumas iniciativas perenes, né, para que as empresas consigam se desenvolver e alcançar degraus aí, mais altos dentro da evolução das empresas, né. As iniciativas públicas, elas tanto são promovidas pelo próprio governo, né, os governos, vamos chamar assim,
tanto municipal, estadual ou federal, mas também existem autarquias, né, que podem e assim oferecem os seus programas dentro do Sistema S, né, do qual o Senac faz parte. Nós temos o SEBRAE, que cuida do segmento, né, das micro e pequenas empresas, e tem um papel fundamental na sustentabilidade dessas empresas, no que diz respeito à sua perenidade, né? Acho que a política pública mais tradicional ou mais popular, vamos assim dizer, são as capacitações, né? Dentro das capacitações você tem algum conteúdo tentando antecipar, né, alguns dilemas que o empreendedor vai encontrar na condução dos seus negócios, tentando orientar a forma mais correta de se iniciar uma iniciativa empreendedora, dando alguns conteúdos para que ele tenha uma postura já mais propositiva em termos de controles, em termos de antecipar problemas, processos comerciais, que são, ou em linhas gerais, né, os processos que envolvem o empreendedorismo são bastante cruciais, né, para o sucesso dessas empresas. Então, a capacitação ela tende a ser o primeiro patamar, vamos assim dizer, para que o empreendedor tenha uma participação mais positiva e economize frustrações, né, ao longo dos seus negócios, ou tentando evitar frustrações de se ter um negócio que não chegue a se manter no mercado, né? As pesquisas, né, de sobrevivência de micro e pequenas empresas, elas apontam que ainda nós temos a maioria delas que dentro dos 3 primeiros anos elas tendem a não sobreviver, né, ao burburinho que o mercado causa, né, dentro da sua condução, né? Então, a intenção é que a gente tenha políticas públicas que vão diminuir, né, essa possibilidade de insucesso. O insucesso, não estamos falando só de consequências emocionais, né, mas também muita consequência financeira por parte da economia local e geral do país, né, onde muitos recursos que vão ser desperdiçados e que não chegam necessariamente na sua finalidade, que é o crescimento, geração de emprego que essas pequenas empresas podem chegar. Eu acho que um segundo momento, além da capacitação, a gente pensar que também existe apoios, né, que as empresas podem receber no sentido de orientação, né? Então, o próprio SEBRAE faz a orientação das micro e pequenas empresas, e a gente tem os segmentos ligados à mentoria e aceleração. Dando um passo para trás, né, a gente tinha as incubadoras de empresas, né, que eram bastante fundamentais para que as empresas pudessem ser colocadas num ambiente controlado, como é a própria analogia com a incubadora para as pessoas, né, para os recém-nascidos, né? Então, um ambiente controlado onde ela vai experimentar um pouquinho daquilo que é a vida cotidiana de uma empresa, né? Só que tem um apoio na hora de tomar decisões, um apoio na hora de ter uma orientação, né? Então, isso eu imagino que tenha evoluído para o que a gente chama de aceleração, né, das empresas. A aceleração é um ambiente onde o empreendedor vai ser inserido para que ele possa se desenvolver, né? Se desenvolver, assim como o Carlos estava falando, ele passou por muitas etapas na vida dele que foram educativas, né? Só que o mão na massa, ele ainda é algo que é super desejado
né, para que você possa experimentar algumas oportunidades, para que você tenha, não seja pego de surpresa, né, não seja pego no contrapé, e assim conseguir fazer a sua empresa progredir, né? Então, nós temos as aceleradoras. Em conjunto com as aceleradoras, a gente pode ter algum tipo de mentoria, né? A mentoria seria algum profissional já experimentado de mercado, né, que faria o acompanhamento e a orientação de empresas onde ele já tenha um histórico de experiência profissional, né, para tentar antecipar algum tipo de problema que possa vir aí para frente e melhorar as chances não só de sobrevivência, mas de sucesso também. Então, a gente falou de incubadora, a gente falou de aceleradora, a gente falou de mentoria, tudo isso sob o ponto de vista de orientação, do ponto de vista de preparar a empresa para que ela vá no mercado, né? Sob o ponto de vista financiamento ou recursos financeiros, né? Eu acho que o principal degrau que tem, ou o primeiro degrau que as empresas encontram, é do microcrédito, né? Microcrédito é um recurso de volume pequeno, mas que tem uma potencialidade de colaborar com a empresa de forma maior do que o tamanho desse empréstimo, né? A maioria das iniciativas de microcrédito, ela vem trazendo formas diferentes, né, de você avaliar a empresa, formas diferentes de você captar informações das empresas, né, para poder fazer a avaliação de crédito, porque tudo isso se faz necessário, né? A gente tem uma estrutura de mercado financeiro bastante evoluída no Brasil, então, ainda assim, a gente precisa ter essas medidas mais, como é que eu diria, mais avançadas, né, pelo tamanho da empresa, mas o microcrédito ele vai oferecer algumas alternativas mais mão na massa, vamos assim dizer, para que as empresas consigam cumprir a burocracia e acessar esses recursos financeiros, né? Num segundo momento, a gente teria um financiamento com apoio ligados ao desenvolvimento, à geração de emprego, né, para as micro e pequenas empresas. Então, chegou-se num determinado momento que viu que as linhas de crédito que atendiam as grandes empresas poderiam não ter ambiente, né, propício para as micro e pequenas empresas acessarem esses recursos. Então, na época, a iniciativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador direcionar parte dos seus recursos para fazer um caixa, né, para que as empresas menores pudessem ser direcionados esses recursos para essas empresas menores, para que elas tivessem oportunidade de financiamento, livrando, né, a concorrência que, sei lá, na mesa do gerente do banco lá deve ter um pedido de financiamento numa empresa grande e o pedido de financiamento numa empresa pequena. Provavelmente o financiamento da empresa grande oferece condições mais favoráveis de você administrar esse contrato, então o banco teria a tendência de emprestar para essa grande empresa, né? Então, as linhas do PROGÉ, né, Programa de Geração de Emprego e Renda, ligado ao Ministério do Trabalho na época, ou Ministério do Emprego, eles têm, através dos bancos oficiais, né, e aqui a gente está falando para o Brasil inteiro, né, então, lembrando que os bancos oficiais, além do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a gente tem o Banco do Nordeste, que também é um grande repassador desses recursos, e o BASA, né, que é o Banco da Amazônia, que são dois outros bancos oficiais que têm essas linhas de crédito para acessar pelas micros e pequenas empresas. Temos o BNDES como um banco de desenvolvimento, né, que foi, ao longo do tempo, aprimorando os seus processos de empréstimo.
né? Criou linhas também vinculadas ou direcionadas às pequenas empresas, como, por exemplo, o cartão BNDES, né, que é um crédito pré-aprovado para você fazer compras de material físico, né, infraestrutura para as empresas se desenvolverem. A gente imagina que as micro e pequenas empresas não tenham tanta mão de obra assim disponível para se programar, para fazer um planejamento. Então é importante você ter o BNDES, como eles chamavam, né, o BNDES de bolso, para você usar da forma que achar que é hora e que as coisas acontecem no tempo diferente, né, das grandes empresas. Muito bom. Luiz, eu acho que é interessante, né, só porque a gente vai ter mais aí, ouvir, né, eu acho que a gente podia trazer um pouco, né, até o Carlos aí, como é um caso, né, você até citou muito bem, um exemplo, na verdade, o Carlos aí, nada que eu vi um caso real, né, de uma pessoa que teve toda essa trajetória dele, né, e aí a gente volta com você aí com todas as suas contribuições que estão fantásticas. Carlos, aí eu te pergunto, né, aproveitando esse início de fala aí do professor Luiz, que ele veio explanando sobre políticas públicas de uma forma muito assertiva, objetiva, né, e eu queria ouvir de você, enquanto empreendedor, né, como que você vê isso que o professor traz, com essa questão das políticas públicas, né, como que é para você, né? Legal. Eu acho que, pegando bem o gancho da explanação do professor Luiz, né, bem assertivo nas suas palavras, que assim, qual que é o grande ponto aí, né? A gente vê várias políticas públicas do governo, até voltado para microempresas, né? Mas é uma empresa que você já, no mínimo, você criou. E quando você ainda está numa ideia, você precisa de recursos para criar um protótipo, um MVP. MVP seria protótipo, tá? Vamos deixar como protótipo. Mas você não tem. Como é que você vai dar aquele primeiro passo, né? Porque até para você buscar um microcrédito, para você buscar um crédito subsidiado do governo para micro e pequenas empresas, muitas vezes você já tem que ter o CNPJ, você já tem que ter ali um mínimo, né, de alguma coisa pronta. Você não vai bater lá na porta do pessoal e falar, olha, tem uma ideia, me empresta um dinheiro aí. Então, essa é a grande dificuldade para a gente, para o mundo de startup, né? Pô, como eu consigo fazer alguma coisa do zero? E o meu relato vem bastante nisso, porque eu sou pobre, venho de família humilde, sou da periferia de São Paulo, sou do bairro de Itaquera, para quem conhece, e a gente não tinha recursos, a gente não tinha pai empresário e tal, como que a gente ia começar um primeiro protótipo da nossa startup? Então, assim, inclusive no mundo de startups, eles chamam de... Tem vários níveis onde você capta recurso, né? O primeiro nível, eles chamam de 3 Fs, que são 3 Fs em inglês, que eles chamam de family, família, friends, amigos, e fools, tolos. Só esses 3 tipos de pessoa vai investir na sua empresa quando você está começando. Ou ele é tua família, ou ele é teu amigo, ou ele é um tolo. Né? Porque você não tem parâmetro, você não sabe se vai dar certo, você está muito inicial, muito embrionário. Então, isso aí já começa sendo o primeiro desafio. Mas até vocês me darem licença, eu queria apresentar primeiro a minha empresa, falar o que a gente faz, porque lá na frente eu vou começar a falar as coisas, as pessoas estavam, o que esse cara fez? O que esse cara faz? Então, rapidinho, eu vou aqui apresentar o que a minha startup faz. Bom, nós somos a WeUse. A WeUse é um guarda-roupa virtual de consumo compartilhado de roupas na nuvem. Pô, como assim? A gente funciona como uma plataforma de streaming, como se fosse uma Netflix. Só que ao invés de você escolher filmes e séries pelo aplicativo, você escolhe roupas. Num sistema de aluguel de roupas para o dia a dia. Certo? Então, assim, você acessa o aplicativo, escolhe as peças de roupas por semana, 4 peças de roupas por semana, e a gente leva na sua casa, toda semana, 4 peças de roupas, e a gente faz um sistema de troca, de aluguel de roupa para você ir trabalhar, para você ir para a faculdade, para você ir para a balada, no qual toda semana chega 4 peças de roupas da sua casa que você escolheu pelo aplicativo. Então, quando a gente leva 4 peças de roupas essa semana, a gente retira as 4 peças que a gente entregou na semana anterior e somos nós que cuidamos da lavagem e esterilização das peças. Certo? Então, faça uma assinatura, como a Netflix. Pelo aplicativo, eu escolho 4 peças de roupas por semana.
o entregador leva na sua casa ou no seu trabalho. Na próxima semana você escolhe mais 4, e quando eu levo um novo pedido, eu retiro o pedido que eu entreguei na semana anterior e nós cuidamos da lavagem das roupas. Bom, em resumo é isso. Depois aí vocês passam o site para vocês entenderem melhor também. Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês me falam. Bom, essa é a introdução e aí a gente vai para frente, eu vou falando um pouquinho mais da trajetória. Seria assim, Alessandro? Isso, a gente vai fazendo, né? Acho que é legal. E a Camila também já colocou aqui no chat, aqui, já para quem quiser achar você lá no Insta, né? A Yuzi está aí também, pessoal. Mas pode dando continuidade, né? No base no que o professor estava comentando, e você, quanto empreendedor, legal você ter trazido aí o que vem a ser, né? A sua empresa aí no caso. E depois eu tenho várias perguntas aqui, já temos algumas perguntas aqui no chat também, mas pode concluir aí o seu raciocínio. Bom, ok. Então a gente se viu ali, a gente tinha uma ideia, né? Mas, bom, como que a gente vai fazer se a minha empresa é um aplicativo? No meu time de sócios não tinha nenhum desenvolvedor, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada na minha conta bancária. O que a gente fez para iniciar? Primeiro, antes de iniciar e começar a gastar qualquer dinheiro, a gente foi estudar, né? Então a gente começou a ver, essa ideia é legal, será que já existe isso? Começamos a olhar, será que já existe alguma coisa lá fora, nos Estados Unidos, qualquer lugar que seja no mundo? Será que já existe no Brasil? Não. Começamos a desenhar um modelo de negócios. A gente ficou ali um tempo só desenhando o modelo de negócios, validando, pegando hipóteses. Pô, seria legal se fosse assim, se funcionasse assim e tal. Depois que a gente tinha tudo isso já pronto, o nosso primeiro capital foi um dos sócios que vendeu um carro popular que tinha. E ele vendeu, assim, super no risco. A gente não tinha a mínima noção se queria dar certo. Ele tinha um carro, né, lá, ele falou, vou vender o carro e tal. Vendeu, acho que a gente pegou 20 mil reais. Esse foi o nosso capital para abrir a empresa. E a partir daí que a gente começou, né, a estruturar, a criar, a passar por vários programas, que eu vou explicar também, cada programa que a gente passou, em cada nível, o porquê. Eu vou dar aqui um pouquinho o caminho das pedras para vocês aí, para não cometer erros que eu cometi e também entender para seguir o melhor caminho, né? Não cometer erros nesse processo que é tão fundamental para o sucesso da empresa. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, a do Vitor, né, que está aqui, deixa eu só ver. E se estragar as roupas, né? Acho que ele está perguntando, só antes de eu seguir com as outras duas questões, né, que estão lá em cima, que eu quero direcionar para o professor Luiz. Aí ele falou, e se estragar as roupas, né, Carlos? Como que faz daí, no que você apresentou? Bom, pelos nossos termos de uso, né, se você danificar uma peça de forma irreversível, a gente cobra uma multa, né, para repor aquela peça, e você tem a opção de ficar com aquela peça danificada para você, ou aquela peça direto para doação. Então, você vai pagar aquele dano que você causou, pode ficar com a peça para você, às vezes é só um furinho, tipo, teve um furinho, não serve mais para o aluguel, mas você usaria de boa se ela fosse sua, aí você fica com a roupa para você, né, paga a multa, fica com a roupa para você, ou destina a roupa para doação. É assim que a gente trabalha. Bacana, Carlos, excelente. Muito obrigado. A gente já volta já, Carlos. Luiz, tem uma pergunta aí que acho que vai, né, você estava até comentando, aí eu só fiz a ponte aí para o Carlos trazer um pouco aí do case dele, da vida real, né, do que ele passa, enfim. E aí a pergunta é a do Robson, né, que ele pergunta, na verdade, quais as informações são solicitadas pelas instituições financeiras para que os pequenos empreendedores possam pleitear um financiamento. Ele é aluno do Técnico em Administração de São João da Boa Vista. Legal, Alessandro. Só para colaborar com a resposta do Carlos, né, no site da Use tem todo esse procedimento, como fazer para quando tiver problema com as roupas, né? Aliás, um site muito bem construído. A respeito das informações para a micro e pequena empresa, na verdade, quando eu falei dos recursos que são onerosos, né, aqueles que você tem um compromisso de devolver esses recursos para quem está emprestando, como é o caso do microcrédito, o BNDES ou o Projer, aí a gente está falando de uma empresa tradicional, né?
uma empresa que está atuando num segmento que já faz parte, né, da economia, não tem nenhuma não tem inovação, ou pode até ter inovação, mas essa inovação ela é incremental diante do modelo de negócio, né? Então, essas empresas, elas, muito bem lembrado, os 3 Fs, pelo Carlos, né, elas tendem a buscar dentro do relacionamento delas, inclusive essa foi uma fala, né, do professor Nakagawa na quarta-feira, se eu não me engano, né, ela vai se virar com os seus próprios recursos para dar esse pontapé inicial, e então esses recursos onerosos, né, que pagam juros e você tem o compromisso de devolver, eles chegam numa fase, pode ser que seja inicial da empresa, mas a empresa já caminhou alguma coisa, já está atuando no mercado. Então, essas entidades, elas fazem uma análise de retrovisor, né? Deixa eu ver aqui, traz aqui o seu faturamento, me traz aqui os seus gastos, se são custos ou despesas. Vamos aqui analisar para ver como é que está o comportamento econômico e de lucro da empresa, para que eu possa entender se você tem uma margem dentro do seu ganho que pode comportar em uma parcela de financiamento. Além disso, né, das informações da própria empresa, me deixa eu ver aqui cotações daqueles itens que você vai querer financiar, né? Então, vamos fazer uma avaliação para ver se esses itens vai ter alguma influência no nível de negócio da sua pequena empresa e se o negócio vai prosperar, se o nível de renda da empresa vai aumentar, por exemplo, né? Então, tem essa medida de tomar o cuidado para ver se existe capacidade financeira dentro do negócio para que ela possa tomar um recurso oneroso, onde eu tenho um compromisso de pagar uma parcela daqui a X tempo, né? Esses recursos que têm iniciativas governamentais, eles vão oferecer um período onde você provavelmente vai pagar só uma pequena parcela do seu financiamento, não vai pagar o principal, né? Então, durante esse período, que é chamado de carência, você não tem o peso da parcela para pagar. Você está fazendo só a manutenção do teu saldo devedor. Então, isso também cria uma cultura de que você está desenvolvendo, está se adaptando a essa nova realidade das máquinas, por exemplo, que você pode ter comprado, para que numa segunda etapa você já está com a máquina em pleno funcionamento, aí a tua renda pode ser maior do que anteriormente e a própria máquina pagaria por si mesma, né? Quando a gente fala em negócios inovadores, eles não têm essa possibilidade de ter certeza, né, que determinada aquisição vai gerar frutos, e esses frutos vão ser renda que vão ser usadas para pagar uma parcela de um financiamento, né? Então, o nível de recursos que essas empresas inovadoras vão precisar acessar precisa ter uma ponderação, porque elas ainda estão experimentando o mercado, estão ainda experimentando os seus protótipos para ver se está adequado ao público que ela quer atender, né? Então, esses recursos eles vão passar para um outro nível, que é chamar pessoas que queiram correr os riscos do negócio junto com os próprios empreendedores, né? Então, aí entra aí os fundos de investimento. Bacana. Excelente, Luiz. Você quer fazer alguma complementação, Carlos? Fica à vontade, tem... Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que eu vou complementar isso mais na fala, quando eu tiver falando de taxas de captação. Mas é isso mesmo. Excelente. Tem uma pergunta aqui também, né? Daí fiquem à vontade, aí acho que é legal também ter um olhar também, tanto do Carlos quanto empreendedor, quanto do Luiz também, que o Luiz também é um empreendedor, né, Luiz? E quais as maiores dificuldades, né, das micro e pequenas empresas dentro deste cenário atual, né, que a gente está vivendo, né? Quem quer aí? Carlos, quer falar alguma, né? Você aí como... Bom, eu acho que se a gente for falar de cenário atual, é uma coisa assim fora do comum, né?
esse período de pandemia, tiveram algumas iniciativas, inclusive eu peguei um microcrédito durante a pandemia, que era um microcrédito social, né, que ele era juros zero. Tipo assim, você devolvia exatamente aquilo que você pegou, né? Então, coisa que não existe no mercado, né? Isso é porque eu já tinha participado de programas com aquelas instituições, elas já me conheciam e tal, me fizeram o convite, estava no meio da pandemia, a pandemia impactou muito o meu modelo de negócios, vocês devem imaginar, depois até falo um pouquinho sobre isso, e eles ofereceram, eu falei, não, eu quero, me deram uma carência e tal, para começar a pagar e tudo, tiveram, assim, alguns projetos de apoio durante esse período atual de pandemia, né? Mas uma dica que eu deixo nessa questão de captação, de financiamento, tudo, é você estudar muito antes. Primeiro, para você ter certeza que você vai captar aquilo, se você precisa daquilo, né? Uma coisa assim que é muito comum, né? Principalmente nesse mundo de startup, eu volto a falar do MVP, lá do protótipo. MVP, a tradução é mínimo produto viável, né? E quando você quer desenvolver algo para você saber se aquilo vai para frente, você não vai testar tipo, o aplicativo na sua melhor versão. Você vai criar o mínimo do mínimo do mínimo. Ele é feio, né? Tem uns especialistas que falam, se o seu primeiro produto for bonito, você está fazendo errado, né? Então ele tem que ser funcional para você testar, para você validar. Então a mentalidade de você startup que está querendo iniciar alguma coisa, muita gente pensa assim, eu não vou empreender porque eu não tenho dinheiro, dinheiro. Dinheiro é importante? É importante, mas tem um caminho antes de chegar no dinheiro que você tem que validar, testar hipóteses, criar um primeiro teste. Vou dar alguns exemplos de testes assim que acontece. Por exemplo, tem um que se chama teste de fumaça, que é o que você não tem nada ainda, você não desenvolveu nada, mas você já começa a ver se tem uma aderência de público para aquilo que você está querendo fazer. Quem fez isso foi o Dropbox. Dropbox é como o Drive, né? Cloud. Drive, o que ele fez? Ele criou um vídeo explicando o que era o Dropbox, tá? Então não existia nuvem, ninguém colocava nada na nuvem, e ele fez um vídeo e gravando, falando, olha, a gente está lançando uma tecnologia que é assim, que você armazena tudo na nuvem e tal, e daquele vídeo teve centenas, acho que de milhares de pessoas falando, não, eu queria, nossa, que legal, como é que eu faço para ter? Ele pegou aquela lista ali, quando ele foi buscar investidor, ele falou, olha, eu ainda não desenvolvi, mas aqui já tem 100 mil pessoas que estão querendo a minha solução. Então, assim, tem várias coisas que você testa, que você valida, antes de você buscar fazer algum tipo de captação de recursos. Muito bom. Luiz, complementar aí, acrescentar algo aí nessa pergunta, né? A pergunta quem fez, até desculpa, foi a Regina Bellini, ela que fez essa pergunta aqui no chat. Bom, é histórico, né, que as micro e pequenas empresas têm dificuldade no acesso a esses recursos, né? E existe um trabalho bastante importante que é a conscientização, né, dos empresários em se capacitar, em ter mais expertise, né, ou um conhecimento maior na administração do negócio. Eu trabalhei no setor de atendimento e era muito comum, né, pessoas que, sei lá, foram desligadas da empresa, pegaram todo aquele dinheiro de rescisão e não sabiam de que forma que faz a aplicação disso virar um recurso, uma fonte de renda para eles, porque possivelmente essas pessoas não têm acesso a um emprego formal, né, daqueles que eles estavam acostumados, né? Então, tem ao lado do empreendedor, que você precisa ter a capacitação dele, né? As entidades escolares, educacionais, elas têm um papel fundamental exatamente em capacitar as pessoas para não frustrar seus planejamentos em termos de administração de empresa, né? E também a gente tem o outro lado também que vai precisar tratar, né? A gente viveu uma época bastante complicada em termos econômicos, né, onde os bancos eles não ganhavam dinheiro na economia real, né? Eles ganhavam dinheiro fazendo aplicações financeiras, emprestando para governos, etc. Então, existe também esse trabalho ligado às entidades financeiras de que, olha, a micro e pequena empresa existe,
tem necessidades e você vai estar ajudando não só economicamente a esse segmento, como você vai cumprir as suas metas de rentabilidade dentro do negócio banco que você administra, né? Então precisa ter esse equilíbrio muito bem ofertado para que empresários sejam capacitados a não perderem os seus negócios, né? E do outro lado, emprestadores também capacitados para enxergar a empresa como um potencial cliente, né? Onde vão ser desenvolvidos negócios e ter o ganha-ganha sendo o maior, a maior consequência de tudo isso, né? Estava fechado aqui. Muito bom, gente. Ótimas considerações. Está chegando bastante perguntas aqui. E aí tem uma pergunta aqui, Carlos, que eu direciono para você, né? E depois o professor aí, Luiz, se quiser complementar. A Luciane, ela pergunta se há, né, concursos para conseguir a adesão de investimentos de órgãos públicos. Quais dicas que vocês, no caso, dão para esta concorrência? Um exemplo ela traz aqui, que recentemente abriu um edital para que as empresas escrevam projetos de consultoria para a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas privadas e públicas. O ganhador ganharia um capital X, né, ela coloca aqui, para funcionar o projeto por um ano. Né? Então, o que você traz aí, Carlos? Bom, eu acho que assim, tem vários concursos nesse sentido. Esse exemplo que você passou é um exemplo deles. A primeira dica que eu dou isso no caso para você que praticamente já tem uma empresa, igual essa dica que você deu para alguém que já tem uma empresa, né? A gente tem que sempre estar pensando em qual estágio que a gente está para a gente poder se posicionar. Bom, uma coisa que eu faço e que eu acho que isso foi um diferencial minha como empreendedor, eu mapeio tudo que está acontecendo. Viu? Se for abrir um edital mês que vem e fizer sentido com a minha empresa, pode ter certeza que eu estou sabendo dele. Então, assim, eu criei uma rede que eu mapeei, quais eram os pontos onde eu consigo captar notícias, né, que vem disso. Então, eu sigo o Sebrae, eu sigo tudo, né? Eu uso isso ao meu favor. Então, o primeiro ponto é você saber o que está acontecendo, que pode estar acontecendo agora, nesse momento, você nem está sabendo, tá? Então, a primeira coisa, você precisa saber o que está acontecendo. Segunda coisa é ler o edital, para saber se faz sentido, né? Eu vou falar depois por onde eu passei, as coisas que eu venci, as competições que eu participei, mas também tiveram algumas que eu não entrei, porque eu li o edital e falei, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para o meu estágio, não adianta também você ficar atirando para todo lado em coisa que não faz sentido, né? Então, fazer essa leitura do edital, ver o momento, não, isso faz sentido, isso tem a ver comigo, pode ser, e se preparar para isso, né? Então, isso é um ponto muito, muito interessante, mas geralmente esses editais, como você citou, é para quem você já tem uma empresa, você vai concorrer com outras empresas, né? Às vezes essas outras empresas podem estar mais preparadas, mais estruturadas que vocês, então é interessante ter essa análise. Bacana. Muito bom, Carlos. Luiz, quer complementar algo? Tem algum... Quero complementar. Claro. Eu acho que a pergunta foi para protótipo? Ainda não foi a do protótipo. Não. A do protótipo não, aqui na verdade é para investimento, né? São concursos, jogos públicos. Os estados, né? Existem, se não me engano, são 17 estados do Brasil que têm os seus fundos de amparo à pesquisa, né? Os fundos de amparo à pesquisa é um bolo de dinheiro, né? Que é direcionado para a pesquisa de desenvolvimento de tecnologia, né? Para coisas inovadoras. E os fundos de amparo à pesquisa vão bolar programas, né, para que você tenha acesso a esses recursos, geralmente para você propor, por exemplo, você usar a experiência de um professor universitário que está desenvolvendo uma linha de pesquisa
e você se interessa por essa linha de pesquisa, desenvolve na tua empresa, e você tem um programa que vai juntar, né, a força empresarial com a força cientista, para propor um produto novo no mercado, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui possivelmente são de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um programa que chama PIP, né, Programa de Inovação em Pequenas Empresas, que ele vai promover esse encontro entre a academia, né, o cientista e a empresa, para que os dois juntos proponham ao mercado inovações em produtos. Né? Então, só que esse tipo de iniciativa, ela é super formal, vamos chamar assim, né? Então, você precisa estar preparado para propor um projeto dentro desses editais. E, geralmente, a concorrência ela acaba não existindo, né, porque não tem gente suficientemente preparada com antecipação para propor projetos dentro desses programas. Né? Então, possivelmente, você vai encontrar concorrência, né, ou disputa entre projetos para serem premiados com algum recurso, né, para se desenvolverem, com outras iniciativas que não são iniciativas governamentais. As iniciativas governamentais geralmente têm uma quantidade de dinheiro lá e por ordem de chegada que você vai usar esse dinheiro. Mas pensando em fundo de amparo à pesquisa, essa quantidade de dinheiro dificilmente ela vai ser usada na sua totalidade. Né? Provavelmente vai ter mais dinheiro do que pessoas capacitadas a acessar esses recursos. Ótimo. Excelente, Luiz. Olha, o chat está agora, tem bastante perguntas aqui. A próxima é da Isabela aqui, né, que ela fala assim, como fazer, né, para criar ou para desenvolver um protótipo, né, de um produto sem ter dinheiro. E aí, é possível, né? Como que faz? E aí, Carlos? Olha, vou falar que é possível, no entanto, cada caso é um caso. Cada protótipo é um protótipo. Então, depende do que você está querendo fazer também, né? Sei lá, você está querendo construir um drone que você está desenvolvendo aí, você vai precisar de dinheiro, né? Então, vamos... mas dá sim. Vou dar um exemplo. Eu fiz um primeiro protótipo. O que eu fiz? Eu peguei uma página gratuita do Google, daquela que você constrói sem precisar saber programar. Tirei foto de um monte de roupa que eu tinha comprado e comecei a colocar os quadradinhos um do lado do outro. Coloquei lá e tal. Cheguei no Facebook, mandei para umas pessoas lá, para as pessoas entrarem nisso. Elas tinham que clicar, lá tinha um códigozinho para cada roupa. Ela digitava lá qual era o código só para me receber a mensagem de qual roupa que ela estava escolhendo, porque não tinha sistema nenhum ali. Eu pegava aquelas roupas que ela escolhia, levava na casa dela, não pagava nada, era experimente grátis, total, né? Levava na casa dela, ela tinha uma experiência com a roupa, e depois, a única coisa que eu pedia para ela era me dar um feedback do que ela achou, da experiência, de tal. Eu tive que gastar porque eu tinha que ter a roupa, né? Então eu comprei as roupas para poder fazer o teste, então não foi 100% zero, mas depende muito do que você está fazendo, depende muito, mas com um pouco de criatividade, o brasileiro tem muito, dá para fazer uns testes, como eu falei. O primeiro ponto não é criar um negócio, criar uma coisa bonita, aquilo ali que você fala, nossa, que maravilha, não. O primeiro ponto é você testar e ver se tem demanda para aquilo que está querendo fazer. Né? O maior erro, diria que dos empreendedores, é desenvolver coisas que ninguém quer. Né? Então, você, antes de gastar um puta dinheiro, levantar dinheiro não sei aonde, você primeiro tem que testar se alguém quer aquilo que você está fazendo. Perfeito, excelente, né? Ouvir primeiro o cliente, né? Para ver se isso vai, antes de você gastar até um tempo aí, né? Luiz, tem uma pergunta aqui para você do André Luiz, né? E ele comenta aqui, né, que ele gostaria de saber, né, em relação aos impostos e tributos, que no caso o MEI terão que arcar, e também se o cenário atual, um financiamento para abrir uma micro, né, não seria um aumento. Então, acho que é em relação aos impostos, né, e tributos aqui, que ele vai ter que arcar, enfim, se o cenário... Em relação ao bem, André, eu acho que o principal ponto não vai ser o custo de manutenção, né, desse tipo de empresa. O MEI ele é um tipo de empresa que tem uma tributação bastante específica, olhando na câmera errada de novo.
Tem uma tributação muito específica que são impostos fixos, né, independente do volume de vendas que você tem, né? E eles são bastante condizentes, né, com a realidade da maioria do MEI, né? O MEI, microempreendedor individual, é aquela empresa onde a personificação da própria empresa é a pessoa, né? Então, ela mesma é a empresa dela. Então, não adianta a gente carregar essa pessoa de responsabilidades e obrigações de cumprir determinadas obrigações, que ela não tem tempo para isso, né? Ela possivelmente teria que deixar de vender para poder cumprir essas obrigações, né? Então, o MEI, ele não tem uma carga tributária desproporcional ao tamanho do negócio, né? Aí, a partir desse ponto, né, de que o MEI ele é uma empresa diferentemente tratada, você também vai ter linhas de créditos específicas para esse tipo de negócio, né? Onde você vai ter recursos que só podem ser acessados por esse tipo de empresa, né? Então, evita aquele negócio que estava na pergunta anterior de concorrência, né? E que eu tinha comentado entre grande e pequena empresa, né? Não vai ter concorrência entre os projetos, né? Você precisa demonstrar capacidades de tocar um negócio, você precisa demonstrar capacidade de fazer esse dinheiro render dentro da sua empresa, você galgar outros degraus, você precisa ter alguma, como é que eu digo, alguma contrapartida, né, para você dar segurança para quem está emprestando. Olha, se der tudo errado, ainda tenho esse bem aqui que pode ser dado como garantia, né? Aí a gente está falando de uma empresa que trabalha volumes de recursos bastante reduzidos, né? Então, essa garantia ela não pode não pesar tanto assim. De qualquer maneira, existe também mecanismos que suportam projetos bons que não têm garantia, né? Que são os fundos de aval, né? Agora, a questão, André, sobre se é momento ou não, eu confio na palavra do Carlos, né? Vamos ver esse mercado, vamos ver se as pessoas desejam o seu produto, porque se você começa pequeno, fazendo pequeno alguma coisa que as pessoas desejam, possivelmente alguém vai estar de olho no desempenho da tua empresa, vai olhar e falar assim, esse negócio pequeno aqui, com a minha grana, pode se tornar um negócio bem maior. Aqui, aí, todo mundo começa a ganhar, né? Aí a gente parte aí para o tipo de recurso que vão ser os sócios, né, que entram nas empresas para correr risco junto com os empreendedores, né? Porque os bancos, eles não estão esperando, né, correr risco de negócio, né? O negócio deles é emprestar dinheiro e eles vão querer ter dinheiro como retorno daquilo que foi emprestado, né? Agora, o sócio, se o negócio prosperar, todo mundo ganha. Se não prosperar, a gente fica aqui com os nossos prejuízos, que vão ser divididos de acordo com o tamanho do investimento que foi feito, né? Se eu não me engano, estudando um pouquinho da história da WeUse, eles tiveram acesso a recursos de um tipo de investidor que chama investidor anjo, né? De tão importante que ele chama anjo. Então, ele vai correr risco junto com o empresário exatamente nesse momento onde poucas pessoas vão acreditar no projeto dele, né? Então, o recurso do anjo vem para essa finalidade, né? Muito bom. E aproveitando esse gancho aí, né, que o professor Luiz Ricardo trouxe aí para nós, e aí eu passo para você, Carlos, né, para você contar um pouco desses caminhos aí, né, que você percorreu para obter esses investimentos, né, para o desenvolvimento até do seu negócio, e falar um pouco, né, o professor trouxe aí uma questão muito importante, que é essa questão do investidor anjo, enfim, e outras formas que temos aí de recorrer a estas ajudas, a esta ajuda. Por favor, Carlos. Bom, legal, o professor levantou a bola agora. Bom,
Então, vou contar a história já da nossa, brevemente, é claro, né, do que a gente fez, quais são os que a gente passou, onde a gente captou dinheiro e tudo mais. A empresa, a gente teve a ideia da Use em março de 2017. Tá? De março de 2017 a junho de 2017, 3 meses depois, a gente ficou 3 meses só fazendo a modelagem de negócio, desenhando o modelo de negócio, fazendo especificações do que a gente ia precisar de plataforma e tal. Eu não sou um programador, né, mas eu entendo muito sobre isso, então eu que fiz as especificações, o que seria preciso e tal, só não fui eu que programei, mas eu fiz todo o desenho, especificação de como seria o sistema e tudo mais. Em março, né, em junho, 3 meses depois, a gente se candidatou em 2 programas de pré-aceleração. Né? A gente, em junho, tinha um modelo de negócio desenhado, tinha uma plataforma com as especificações, eu já tinha visto como eu ia fazer para desenvolver e tal. A gente tinha os 20 mil reais da venda do carro, né? Então, a gente foi em busca de 2 programas de pré-aceleração. Um era o programa Startup SP, do Sebrae São Paulo, programa que está ativo e pega o estado de São Paulo inteiro, tá, gente? E esse programa a gente competiu com centenas de startups, se eu não me engano, era 400 startups, para eles escolher 10, tá? Então, assim, uma coisa que quem quer entrar nesse mundo é muita competição, é muita apresentação de pitch, que, meu Deus do céu. Bom, a gente foi aprovado, ficamos entre as 10 do Startup SP do Sebrae, e também fomos aprovados em outra, em paralelo, que era do Samsung Ocean, que rodava dentro da PoliUSP. As duas eram programas de pré-aceleração com o intuito de capacitação. Não tinha nenhum recurso, não investia nada, né? Não ganhava nenhum dinheiro com isso, mas era capacitação. Mas o que para mim era mais importante do que a capacitação em si, até porque eu já era uma pessoa bem do meio de negócios e tudo mais, era consultor de negócios e tal, para mim o mais importante era colocar uma estrelinha no currículo. E eu vou explicar depois para vocês o que é colocar uma estrelinha no currículo. Então, fomos aprovados nos 2 programas, ficamos 6 meses nesse programa de pré-aceleração, que foi de junho de 17 a dezembro de 17, tá? Tendo mentorias, o pessoal questionando meu modelo de negócio, apresentando para a banca, fui para a rua fazer pesquisa de campo, entrevistar a pessoa na rua se eles assinariam um serviço de assinatura de roupas, ficamos ali 6 meses e tal. Durante esses 6 meses, em setembro de 17, a gente lançou a plataforma de experimente grátis, né? Então, a gente já tinha desenvolvido a plataforma, não foi aquele primeiro teste, já era a plataforma, né? Nossa primeira versão da plataforma. E as pessoas, por 3 meses, de setembro a dezembro de 2017, eles entravam na plataforma, escolhiam a roupa, aí já tinha um sistema para escolher a roupa bonitinho, tal. A gente levava na casa deles e ficamos ali 3 meses com o experimente grátis. Só para vocês entenderem, porque assim, às vezes o mal do empreendedor é a pressa. Comecei em março de 17, estou em dezembro de 17 e estou fazendo experimente grátis. Não entrou R$1 na empresa ainda, a gente está lá, está correndo atrás. Bom, chegou o ano de 2018, na virada do ano, a partir de janeiro de 2018, a gente começou a cobrar pelas roupas. Ainda de um modelo muito protótipo. A empresa rodava na sala da minha casa, eu não podia largar meu emprego, tá? Porque não tinha como me sustentar, então eu tinha que trabalhar na startup e manter o meu emprego, tá? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava de terno, trabalhava para grandes empresas, uma multinacional, e eu tinha uma moto, né? Tenho moto até hoje. Mas, assim, no caminho da minha casa de Itaquera, para onde eu trabalhava, na zona sul de São Paulo, eu entregava roupa no caminho da minha casa para o trabalho antes de ir para o escritório. Então, eu era CEO e era motoboy da startup, tá? Engraçado que, como eu estava de terno, eu ia entregar roupa de terno. As pessoas falaram, ué, o que é isso, motoboy chegando de terno aqui na minha casa? Porque eu estava indo para o escritório, mas no caminho eu entregava roupa. Então, em 2018, a gente começou com clientes pagantes, a gente não tinha dinheiro para investir em marketing. Eu tirava do meu salário para poder colocar dinheiro na empresa, e não só eu, mas os meus outros sócios também. A gente pagava para poder manter a empresa e testar. Por isso que a gente não podia largar o emprego, né? Então, assim, verba de marketing, R$200 de impulsionamento no Instagram, era do meu salário. Tá? Então, e a gente foi ali. O ano de 2018 inteiro, validando, aprendendo com o cliente, o que ele estava errado, o que a gente precisava melhorar. Fomos aprovados em mais 2 programas de aceleração. Um programa, e aí a gente fala de políticas públicas, porque era um programa da Prefeitura de São Paulo, específico da Prefeitura de São Paulo, chamado VaiTech. O programa também está ativo, gente. Todo ano abre o edital, tá? Eu vou falando aí, mas VaiTech.
esse programa, ele é um programa muito interessante, é um programa público, né, da prefeitura, ligado à Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, que ele é um programa que ele tem 2 pré-requisitos para você entrar como startup nesse programa. Um é você ser uma startup de tecnologia, né? Tem que ter tecnologia no meio. O segundo é você ser de um bairro periférico. Então, eles colocaram o que eles consideravam bairro periférico, por exemplo, se você é da Faria Lima, se você é da Paulista, né, do bairro Nobre, que já tem muito capital, não vai conseguir entrar nesse programa. Então, isso para mim era muito bom, porque eu ia estar competindo de igual, né? Geralmente a gente está competindo com gente sempre acima da gente, né? Mas a gente estava competindo de igual, e eu falei, pô, estou num bairro periférico, tenho tecnologia, esse é o programa. E que bom que eu mapeei e sabia que aquele programa estava aberto. Fui lá, de novo, centenas de startups competindo, ficamos entre as 10 selecionadas. E esse programa, ele além de ter a capacitação de 6 meses, eles davam recurso sem contrapartida, dinheiro dado, de fato. Né? E eles deram R$32 mil, foi o primeiro capital que a gente levantou, fora os 20 mil do carro, esses 32 mil, que dinheiro dado do programa, porque a gente ficou entre as 10 selecionadas. E ali a gente foi e ano de 2018 caminhando e tal. Depois disso, o que me ajudou também a ter entrado nesse programa Vitec foi a estrelinha do Sebrae e a estrelinha do Samsung Ocean. Porque eu cheguei lá e falei, olha, já passei por aqui, já tenho essa chancela, o pessoal aqui já me aprovou, já ganhei centenas de startups. Então eu falei, bom, legal, vamos apostar nesse cara aqui. Porque o governo ele também não quer dar um dinheiro para uma coisa que eles acham que vai acabar, que não dá certo, que vai morrer. Então, quanto mais segurança você também passar para eles, que é um negócio sério, que você está se empenhando, que você já passou por outros órgãos e tudo mais, isso te ajuda, tá? Então, no começo, aqueles 2 programas não traziam nenhum dinheiro para mim, além de tempo que eu tinha que estar lá assistindo aula, trabalhando, cuidando da startup, e era uma dor para mim poder estar participando daqueles programas de aceleração, eles me ajudaram muito, abriram muitas portas lá na frente. Então, eu entrei lá no Vitec, consegui R$32 mil, o pessoal ter participado do Sebrae foi fundamental para ter sido aprovado lá. Continuamos, depois fomos aprovados num outro programa chamado ANIP, também é ativo, todo ano está selecionando startups. A ANIP ela é bem focado em minorias também, em startups ligado a impacto socioambiental, principalmente, startups lideradas por mulheres negras. Então, eles têm toda uma política também de analisar startups por esse sentido. E a gente é uma startup de impacto socioambiental, né, modelo sustentável e tudo mais. O fato de ter passado pelo Vitec, de ter passado pelo Sebrae, nos ajudou também a entrar lá, né? É claro que a gente competiu, apresentou tudo, e mostramos que cada programa que a gente entrou, a gente saiu melhor. Isso também é uma coisa importante. Nenhum programa que a gente entrou, a gente saiu do mesmo jeito ou saiu pior. A gente, olha, a gente entrou assim, saiu assim. Se a gente entrar aqui, a gente vai sair tal. Entramos nesse programa ANIP. A ANIP ele é feito pela uma aceleradora de startups de impacto chamada Artemisia. Artemisia é uma startup voltada, é uma aceleradora voltada para startups de impacto, junto com a FGV aqui de São Paulo e a Banca, que é uma associação sem fins lucrativos. E a gente foi aprovado lá e eles investiram na gente dinheiro dado novamente, R$20 mil. Aí eu já tinha levantado R$52 mil de dinheiro dado que me deram, né, sendo bem claro, fora os 20 mil que era do carro. Cada startup requer um determinado tipo de capital. A minha startup é uma startup cara, ela requer muito capital. Né? Às vezes você e seu sócio é desenvolvedor, desenvolveram um software, vocês mesmos, que vocês desenvolveram, e jogaram no ar e só precisa de dinheiro de marketing. É uma startup, vamos dizer, barata. Né? Então, assim, existe casos e casos, necessidade de capital é diferente para cada um. A minha startup é uma startup bem cara, ela requer bastante capital. Bom, pegamos lá aqueles R$52 mil, acabou o ano de 2018, vencemos o Empreenda, em 2018, também ajudou no Empreenda, mostrar, olha, passei pelo Sebrae, passei por aqui. Na época eu ainda não tinha entrado na NIP nem no Vitec, só tinha passado pelo Sebrae e pela Samsung. Então eu falei, olha, já passamos por aqui e tal, nossa empresa a gente está desenvolvendo, está criando, vencemos o Empreenda, fui para Boston, foi uma experiência, nossa, sem palavras para a experiência que foi lá. Bom, 2019, olha só, comecei em março de 17. Passou 2018, a gente já tinha um faturamento, mas faturava tipo R$3 mil,
5 mil reais. A gente estava faturando uns 5 mil reais por mês nessa época de 2018. Chegou 2019, a gente começou a crescer de uma forma mais exponencial, né? Começou a entrar, tipo, 30 assinantes por mês, a gente com um orçamento de marketing de 500 reais por mês. Aí eu falei, bem, já estou validando isso, eu passei por vários processos de validação, validei com dados secundários, validei com clientes não pagantes, estou validando com clientes pagantes já há 1 ano e meio, estou crescendo no número de assinaturas, eu acho que agora eu posso sentar com o investidor para poder conversar com ele. Agora eu tenho coisa para mostrar, tenho várias estrelinhas no meu currículo, agora é a hora. Conheci um investidor pelo LinkedIn, né? Se vocês não usam, comecem a usar. Marquei um café com o cara era de Curitiba, ele falou, olha, vou estar em São Paulo semana que vem, vamos tomar um café na Faria Lima. Vamos. Cheguei lá, fui preparado, tinha projeção financeira para 3 anos para frente, com base em dados que eu apurei, não foi com dados que eu levantei o dedo para cima, assim, imaginei, falei, olha, com isso aqui que eu estou investindo em marketing, 500 reais por mês, estou trazendo 30 clientes, então se eu investisse 50 mil reais em marketing, eu traria tantos clientes, isso aqui é tudo validado, olha, já passamos por tudo isso, já validamos, tem aí 2 anos e meio que a gente está validando o negócio, até aí eu ainda estava trabalhando ainda, mostrei, fui preparado com pitch deck, com apresentação financeira, com tudo lá. O cara indicou a gente para poder apresentar para Anjos do Brasil e para Curitiba Angels. Ele indicou, olha, indicou lá, o comitê aprovou a nossa indicação, ele indicou, o comitê aprovou, e a gente foi lá apresentar o pitch. A Anjos do Brasil é um grupo por vários investidores anjos, né, vários investidores anjos, que se reúnem para investir em conjunto, e eles escolhem 4 startups a cada 2 meses. A cada 2 meses eles escolhem 4 startups para ver se vai investir. Você vai lá apresentar para ver se você vai ser investido. Então, também, são várias startups que vão lá e eles escolhem 4 a cada 2 meses. E a gente foi selecionada entre essas 4 para apresentar o pitch. Fui lá para uma banca que tinha dezenas de investidores no palco me assistindo. Fui lá, apresentei meu pitch e tal. E depois fui ver quem estava interessado e conseguimos investimento. Nessa época, eu me candidatei em 3 grupos de investimento anjo. Um me recusou e 2 me aprovaram. E depois eu entrei com mais um fundo de investimento. E a gente levantou R$500 mil de investimento. Foi a nossa primeira rodada de investimento. Com a Anjos do Brasil, Curitiba Angels, que é um grupo de investidores de Curitiba, que era do investidor lá. E com o fundo de investimento de startups de impacto. Levantamos R$500 mil. E pela primeira vez, a gente ia sair da minha casa, a gente ia ter recursos para marketing, a gente ia poder contratar gente, a gente ia poder comprar roupa, né? Então, assim, até então ali, já tinha se passado mais de 2 anos de luta para poder chegar naquele momento. Uma coisa também interessante para falar, gente, investidor não é sócio, tá? Investidor, ele entra com recurso para sair lá na frente. Ele não vai tomar decisões da sua empresa junto com você. Ele não vai falar onde você vai ter que investir, marketing e tal. Ele não vai fazer parte do seu dia a dia. Ele é um investidor. Ele está entrando com recurso e ele quer sair desse investimento lá na frente, recebendo 10 vezes o que ele entrou. Ele entra com a sua empresa valendo 1 milhão, ele quer sair com a sua empresa valendo 10 milhões, a grosso modo. Então a gente conseguimos, levantamos esses R$500 mil de investimento, foi a nossa primeira rodada e tal. E aí a gente teve, assim, quando caiu o cheque mesmo, já era janeiro de 2020. E praticamente o cheque veio junto com a pandemia. E foi aquele balde de água fria na gente. Eu falei, não é justo tanto esforço para poder levantar esse dinheiro e ver uma pandemia, coisa que acontece a cada centenas de anos, vem e acontece justamente na minha vez. Mas a gente teve que traçar um plano, né? A gente teve que cortar custos, a gente estava capitalizado em dinheiro, mas a gente teve que cortar custos, a gente não sabia se aquilo ia durar 2 meses, 6 meses, 1 ano. Cortamos custo, renegociei aluguel, mudamos comunicação no site e tal, fizemos lá aquilo lá. Já no final de 2020, a gente foi aprovado para participar de um reality show apresentado pelo João Kepler, que é o maior investidor anjo do Brasil. E, novamente, centenas de startups, competimos, fomos aprovados, fomos lá ao vivo no programa. Depois eu passo o link para... No YouTube está lá, vocês colocar o Anjo Investidor, que é o nome do programa, o Anjo Investidor, 2ª temporada, eu fui o 2º episódio. Conseguimos, fui lá, sentei com o maior investidor do Brasil e trouxe ele para a empresa, investiu na gente.
já num valuation, num valor de empresa maior do que a gente tinha levantado no início. Então, a gente levantou 120 mil reais com ele, a empresa sendo valorada em 5 milhões de reais. Anteriormente, eu tinha sido valorado em 3 milhões de reais e tinha levantado 500 mil reais. Bom, levantamos mais 120 mil, mas naquele momento, o mais importante do dinheiro era trazer o Kepler para o nosso hall de investidores, porque aí colocamos puta de uma estrelona lá agora, né? Que é o cara mais conhecido como investidor do Brasil. E aí a gente ainda, a pandemia, o ano de 2020 inteiro, a gente melhorando a empresa, melhorando o processo, melhorando a tecnologia e tal. No finalzinho de 2020, entre dezembro e janeiro, fomos aprovados no Google, o Google investiu na gente, e dinheiro dado, foi sem contrapartida, eu não dei participação na minha empresa para o Google, foi também lá uma puta seletiva, a gente foi aprovado, e o Google investiu 100 mil reais na nossa empresa, né, sem dar nenhum tipo de participação para o Google, fora a mentoria, a gente é acelerado hoje pelo Google, e levantamos mais 100 mil reais. Então, nessa brincadeira, levantamos 500, 120, mais 100, com investidores mesmo, né? Fora aqueles 52 no início lá do começo. Aí já são 720 mil reais levantados, isso foi 2020, e agora, 2021, estamos fazendo uma rodada e estamos levantando 1 milhão de reais de investimento, já no valuation acima, valor acima daqueles 5 milhões que a gente estava lá em 2020, e estamos só no começo. Você falar, já deu certo? Não, ainda não. Ainda a gente tem muito risco de daqui a um tempo fechar, né? A gente ainda não passou daquele período de risco, Vale da Morte, como se chama. Bom, esse é o resumo, gente. Se deixar, eu falo muito. Fantástico, nossa, uma trajetória e tanto, né, Luiz? É isso aí, para mostrar a atitude, né, e enfim, buscar os diversos caminhos, diversos recursos aí, isso é muito bacana. Parabéns, Carlos. E aí depois, quem quiser saber mais, trocar ideia aí com o Carlos, né, a Camila já compartilhou aí o link e tudo, é só seguir ele lá nas redes sociais. Mas, Carlos, eu tenho uma pergunta aqui para você, mas antes de passar a pergunta para você, eu estou vendo aqui que tem uma da Regina, ou Carlos, antes de passar para o Luiz, uma pergunta, tem para o Carlos aqui, existe hackathon para startup como a Genial, a Use? Existe hackathon? Olha, você conhece? hackathon existe, por exemplo, tem o Startup Weekend, né? Startup Weekend é justamente para você ir lá, dar ideias, o pessoal que vai, encontra o sócio lá, junta grupo para formar uma empresa. Eu nunca participei, tipo assim, né, não tenho experiência de ter participado, mas eu conheço pessoas que criaram empresas participando do Startup Weekend. E tem programas que são as empresas que criam para as startups irem lá, mas geralmente são startups que já têm uma solução para oferecer e fazer corporate venture, né? Junto com as empresas. São esses movimentos que eu conheço. Perfeito, muito bom. Luiz, professor, é possível trabalhar políticas públicas em sala de aula, independente da área de negócio? Sim, a gente pode trabalhar políticas públicas exatamente mostrando toda essa dificuldade, né, que as empresas têm em se viabilizar. As políticas públicas, elas são ideias que são nascidas, geralmente, no âmbito dos dois principais poderes que a gente tem, né, que é o executivo e o legislativo, né? Então, a gente tem vários tipos de influência que a gente pode fazer perante esses mandatários, né? Onde a gente coloca essas pessoas para viabilizar políticas de acordo com os interesses supranacionais, né? Mas tanto o legislativo quanto o executivo tem como se influenciar as políticas públicas. Então, a partir do momento que a gente torna um eleitor mais consciente, né, a partir do momento que a gente exige de quem a gente está votando quais que são as ideias relativas a essa dor, né, usando até um jargão do mundo dos negócios, a gente está influenciando, sim, que políticas positivas de incentivo ao empreendedorismo seja
conduzidos e colocados no mercado para que a gente tenha empresas pequenas ou empresas ou ideias nascedoras sustentáveis ao longo do tempo. Né? Só para voltar um pouquinho, claro, Sandro, por favor. O Carlos soltou aí umas palavrinhas diferentes, né, que não necessariamente está no nosso vocabulário cotidiano, né? Então ele falou startups, né, várias vezes. Eu não sei se o conceito de startup está homogeneizado aqui no nosso público, mas startup é uma empresa que ela tem um pequeno nível de negócio hoje, mas tem um potencial de crescimento muito grande, né? O que o mercado nesse mundo chama de escalabilidade, né? Então eu consigo multiplicar essa ideia com uma certa facilidade para muitos mercados, né? Então a característica da startup é exatamente esse potencial de crescimento acelerado de acordo com volumes de recursos, né? O Carlos também falou sobre pitches que ele precisou fazer para propor, para se apresentar, por exemplo, para investidores, né? Os pitches são pequenas apresentações que os empreendedores fazem para tentar convencer pessoas a ouvirem a história maior, né? Existe até um mito aí do elevator speech, né, que é você entrou no elevador com o empresário mais aquele cara, o Elon Musk, né, da Tesla, né? Você entrou no elevador dele, você vai até o 10º andar e você tem aqueles 10 andares para apresentar o teu negócio para um potencial investidor, e você precisa usar todo o seu poder de convencimento, né, para que ele ouça a história maior, né? Então essa pequena apresentação é chamada de pitch, né? O Carlos falou dos investidores. Os anjos, eles são basicamente investidores que têm uma intenção, né, de rentabilizar capital, né? E tem também alguns investidores que estão com outras proposições, né, que vão querer vivenciar o negócio, vão querer se intrometer na administração. Eu tive acompanhando, né, as divulgações que teve do João Kepler, esqueci o nome do programa, mas o João Kepler, lá no próprio programa, né, ele apontou, falou assim: olha, eu vou te ajudar, eu vou te investir com 100 e tantos mil reais, mas eu vou querer que esse dinheiro vá para isso, vá para aquilo outro. Ele tentou não, né? Ele faz um direcionamento daquele recurso, né, como condição do investimento. Então a gente vai encontrar investidor para tudo quanto é tipo de gosto e bolso e formas de administração, né? Fantástico, muito bom, Luiz, muito bom, professor. Pessoal, a gente já está caminhando já para os nossos finalmente aqui, né? A Camila vai subir aqui então no chat, ela vai colocar aqui a pesquisa, né? O link da pesquisa. É rápido, né? Coisa de minutos só, bem rapidinho. Então a gente pede aí a cooperação de vocês. E aí eu vou até aproveitando aqui, o Cláudio, né? Ele até fala assim em relação ao teste de fumaça que o Carlos trouxe, qual outra dica que você tem, né, sobre produto, que vai agradar o público, enfim. Por que essa pergunta veio a calhar? Porque agora, como a gente está caminhando para os finalmente, eu vou pedir para vocês, né, trazerem dicas como estas e outras, referências bibliográficas, algum livro, algum site, algo que possa vir aqui a acrescentar ainda mais esse nosso bate-papo aqui. Tudo bem, Carlos? Posso começar por você? Bom, dicas. Nossa, tem um monte. Bom, acho que eu fui soltando um monte de dicas aí no decorrer, né? Fazendo uma recapitulação, primeiro, você tem que estudar bastante aquilo que você está se propondo a fazer. Eu acho que dinheiro é algo importante, mas não é o principal, tá, gente?
se vocês conseguirem desenvolver um modelo de negócio eficaz, se vocês conseguirem validar esse modelo de negócio e tudo mais, o dinheiro vai acabar vindo, né? Se você, investidor, ele olha muito a questão ideia, isso é uma coisa também muito comum que eu vejo. Eu vou apresentar a minha ideia, vão roubar a minha ideia. Pessoal, não tem esse tipo de pensamento. Ninguém vai roubar a sua ideia. O investidor, aquela sua ideia que você está apresentando para ele, que você acha que ninguém nunca teve, alguém já contou para ele umas 3, 4 vezes só esse último mês. Então, ele não vai sair dali correndo para poder implementar o teu projeto, tá? Então, assim, tem alguns investidores que falam que, olha, ideia não vale nada, tá? Projetos, modelos de negócio, algo concreto é o que tem algum valor. Ideia, enquanto ideia, não tem nenhum tipo de valor, né? Então, acho que isso é importante, não ter medo de apresentar, mas antes de querer apresentar qualquer coisa, estudar, testar hipóteses, validar, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto. O segundo ponto também é se manter informado sobre as oportunidades que acontecem. Eu sou o tipo de cara que não deixa oportunidades passar, eu sempre estou monitorando e acompanhando tudo o que acontece. E eu acho que é isso. Eu passei meu LinkedIn aí no chat também. Bacana. Coisa. Perfeito. E aí, quem quiser conversar mais com o Carlos, né, pessoal? Acredito que o Carlos está disponível, né, Carlos? Sim. Bacana, Carlos. Joia. E aí, professor Luiz, alguma dica, né? Algo que você possa contribuir aí com o pessoal? Se quiser também colocar suas redes sociais, algum livro, enfim. O que você tem para compartilhar conosco? Eu estava pensando no livro, alguém colocou uma questão que envolve como que eu fico sabendo, né, se o público vai desejar o meu produto, né? Eu gosto, e inclusive isso é tema de aula quando eu tenho oportunidade, de citar a estratégia do Oceano Azul como uma boa base, né, para você pensar produtos que vão se diferenciar no mercado, né, onde você não vai ter necessidade de ficar brigando por preço, né? Então, de repente, isso pode ser um bom clique, né, para você ter uma ideia de um produto bom. Em termos de dicas, eu queria falar sobre as agências de desenvolvimento que nós temos aqui no estado de São Paulo, né? Tanto a agência do governo estadual, que chama Desenvolve SP, ela tem algumas iniciativas, inclusive, de financiamento, né, para algumas áreas específicas. Se eu não me engano, o site é desenvolvesp.gov. É isso mesmo. A Camila está já compartilhando aqui. Ela vai colocar no chat aqui. Eu não lembro ela já de achou cabeça. aqui. Aqui mas... a gente está... Eu vi também que a Camila compartilhou um link do programa que o Carlos falou, da Vitec, né? O Vitec está dentro de um website que é da ADSAMPA, Agência de Desenvolvimento do município de São Paulo, né? Então, isso também é um bom lugar para a gente se abastecer, né, de informações, de oportunidades, onde que vão surgir ideias e potenciais lugares para a gente buscar recursos, né? Como o Carlos disse, recurso realmente é uma parte, né, do processo. Não podemos dizer que é só no recurso que está baseado os negócios. Tanto é a quantidade, né, de capacitação que o Carlos participou. Eu diria que FAPESP, né, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é também um lugar para se buscar recursos do tipo não reembolsáveis, né, que é aquele dinheiro que o Carlos comentou que você não precisa pagar de volta. FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, ela também é como se fosse um braço financeiro, né, do Ministério de Tecnologia. Também é onde que a gente pode obter informação e você vai precisar estar em contato com essas entidades, né, do terceiro setor, ou seja, autarquia ou terceiro setor, né, do tipo SEBRAE, do tipo Endeavor, né, que é uma outra entidade de bastante expressão nesse mundo de negócios. A gente vai precisar passar por
por esses lugares para se abastecer de informações e aproveitar as oportunidades. Eles são hubs, né, de condensar informações, e isso pode encurtar algum investimento em tempo que os empreendedores poderiam não precisar fazer, né? Perfeito, excelente, Luiz, né? Ótimas dicas aí. Então, enfim, né? Tem vários caminhos, vários recursos, só a gente fazer uso deles, né? Saber. E assim, né? Aqui no chat vocês devem estar acompanhando, mas são só elogios, né? O pessoal gostou muito, né? Assim, todos agradecendo, parabenizando. Realmente, o bate-papo entre vocês foi incrível, né? Nada melhor de que pessoas que vivenciam isso, trazer isso aqui para esse momento tão bacana, né? Para a gente encerrar, vamos assim dizer, com chave de ouro aí a nossa programação, né, do Senac São Paulo em relação à Semana Global de Empreendedorismo, que o objetivo nosso aqui do Senac São Paulo e nosso aqui do Grupo de Empreendedorismo é trazer mesmo atividades e ações que possam contribuir, né, para a questão aí tanto do lado do intraempreendedor, do empreendedor e principalmente aí do grande número de alunos e professores que tivemos aqui presentes também e pessoas, né, no geral aí, porque como eu disse, esse é um evento aberto, né? Então, é agradecer a todos, né? Alguma consideração final aí, Carlos, Luiz, para a gente só finalizar aqui nosso encontro? Quem quer, Carlos? Bom, eu acho que, finalizando falando sobre temática de políticas públicas, que eu falei pouco, eu acho que assim, as políticas públicas, eu vivenciei muito isso no meu começo de carreira profissional, quando eu trabalhava com FINEP, FAPES, Lei do Bem e tal. Eles são muito focados para empresas de base tecnológica, mas base tecnológica mesmo, né? Então, assim, se você faz química, se você faz engenharias, se você está na área, por exemplo, de TI, tecnologia, se você estiver fazendo machine learning, se você estiver fazendo coisas de alta tecnologia. Então, infelizmente, as políticas públicas no Brasil, isso já foi um avanço, somente de governos anteriores, que ampliou muito essa questão de incubadoras, aceleradoras, mas de empresas de base científica, tecnológicas científicas. Dificilmente você vê tipo, um iFood ou uma empresa mais voltada em modelo de negócios, mais TI, surgir dessas iniciativas que o governo hoje tem. Hoje está muito concentrado em tecnologia de ponta. Então, acho que hoje, se eu falar assim, o que está faltando mais em políticas públicas para incentivar o empreendedorismo, descer um pouco. Você não necessariamente está criando, né, o máximo da tecnologia que está rolando agora, mas também aproveitar startups que estão investindo, inovando em modelos de negócios, entre outros tipos de inovações que podem surgir, sem necessariamente você estar ligado ao lado científico da coisa. E agradecer todo mundo, agradecer ao Senac aí pela a gente poder estar aqui conversando, estou aí disponível para a gente conversar, pode demorar, mas eu respondo. E é isso, pessoal, foi um grande prazer, professor Luiz, e também fico à disposição aí para a gente poder conversar mais, e obrigado aí para todo mundo. Bacana. Excelente, Carlos. Nós que agradecemos aqui, né, pela sua participação, pela sua disponibilidade e, como eu disse, compartilhamento, né? Que isso é o que enriquece, né? Professor Luiz, por favor. Duas coisinhas bem rápidas, Alessandro. É muito bom fazer parte do Senac, né? Iniciativas desse tipo, elas são fundamentais, tanto para nós, né, professores, quanto para os nossos alunos. A gente precisa ter outros tipos, né, de programas ou de eventos desse tipo, né? E aproveitar aqui que a minha aluna Letícia postou o emoji, high five, então, como final de evento também. Excelente. Muito bom, né? Nesse clima aí, né? Véspera de feriado, não é? Todos aqui tivemos mais de 120 pessoas participando, isso é incrível, né? E a gente encerra, então, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer mais uma vez aí pela Isabel, que esteve conosco, intérprete de Libras. Gratidão, né?
ao Kleiderman também, que esteve conosco, né, que fizeram aí, né, nos ajudaram aí nesse momento tão bacana, né? A Camila aqui do nosso time, aqui do EMP, aqui, que está comigo, nós estamos na sala, às vezes vocês viram eu movimentando aqui os lábios, é porque a gente estava trocando ideias, né, vibrando aqui, não é porque meu áudio estava fechado, não, é que a gente estava conversando. Ali aí da comunicação do Senac, pelo apoio, pela parceria de sempre, enfim, a todos vocês, pessoal, convidados, alunos, professores, gratidão mesmo, né? E que tenhamos, como o Luiz falou, realmente mais ações e mais atividades como estas aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado e uma boa noite para todos, tá bom? Grande abraço aí para vocês.